Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós nos alegramos, declaramos que o Senhor é o Deus da nossa família. A nossa família tem um dono, sim, ela chama Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o dono da nossa casa e te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos deu uma família. Nós somos muito abençoados e nós consagramos a nossa casa no teu altar. E declaramos que a nossa casa, ela é uma bênção, uma grande bênção. E pedimos nessa noite que o Senhor nos ensine exatamente aquilo que é tua vontade. Que o Senhor nos leve para perto do teu coração. E que saímos daqui cheios da tua glória. Nós repreendemos toda ação do inferno contra nós e contra o nosso lar. Porque o nosso lar pertence a Jesus. Que nessa hora em que nós estivermos aqui reunidos, nós saímos daqui muito abençoados e dirigidos pelo Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? E antes de você sentar, dá aí uns 3, 4 abraços. Diga para quem está do teu lado que é uma alegria. É uma alegria estar com... E você pode ir tomando o seu lugar. Deixa eu só desligar meu tablet e ligar de novo, que deu algum problema nele aqui. Vamos lá. Eu estou sem meu óculos. Meu tablet não está virando. Que Deus me dê graça aqui para enxergar. Amém? Irmãos, você viu esse teatro? O que esse teatro quis dizer? Que tem muito a ver com a nossa família. Tem muita coisa que nos irrita, não é assim? Tem coisa que sai do giro, tem coisas que nós não compreendemos, tem coisas que nós não nos permitimos, porque aquilo que o outro faz parece que muito nos ofende, não é desse jeito? Ou é só na minha casa, que por vezes parece que nós somos tão diferentes, mesmo no ambiente onde nós estamos sempre juntos. A nossa casa, ela tem que ser sim o melhor lugar dessa terra. E todos os relacionamentos conjugais, irmãos, sem exceção, ele passa por testes, passa por dias difíceis, passa por momentos que parecem que não são tão agradáveis. E por que nós passamos por essas coisas? Porque nós somos pessoas diferentes, não é assim? Porque nós somos diferentes, temos criações diferentes, vivemos em famílias diferentes, até o dia em que nós juntamos as nossas escovas de dente. Quando nós colocamos a escova de dente uma do lado da outra, é muito difícil de quando nós estávamos em compromisso, não é, Lincoln? Não é? É muito diferente, porque são duas pessoas que estão debaixo de um mesmo projeto. E eu quero te dizer que o projeto que Deus tem para nós, chamado família, é um projeto que tem tudo para dar certo, se nós decidirmos sermos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia ela é tão organizada, irmãos, que a Bíblia ela deixou para nós muitos princípios. E todo princípio que a Bíblia tem para nós, que Deus tem para nós, ele precisa ser obedecido. E por que precisa ser obedecido? Porque todo princípio é o jeito de Deus, para que tudo vá bem nas nossas vidas. Por exemplo, quando a Bíblia fala para os maridos, quais são as ordens que Deus deu para o marido? Está lá na palavra, primeiro que o marido amasse quem? A sua esposa. E você percebe que Deus nos ensina a amar as nossas esposas de um jeito diferente, como nós amamos qualquer outras pessoas. Pai, mãe, filho, é um amor diferente. É um amor de cuidado, é um amor de zelo. Deus disse isso para o marido: você tem que amar ao ponto como Jesus amou a igreja, de dar a sua vida
pela igreja. Olha o tamanho desse amor. Então você percebe que o amor que Deus diz para marido ter pela esposa é um amor diferente. É um amor que ultrapassa limites, irmãos. É assim. Mas Deus também disse para o marido que ele tinha que ser o sacerdote da sua casa. E o que significa ser um sacerdote? Sacerdote, sabe o que significa? Significa ser representante daquilo que é sagrado. Então, marido, nós temos uma tarefa muito grande de sermos os guardiões daquilo que é sagrado. E o que é sagrado? O nosso casamento é sagrado. Por isso, maridos, Deus vai cobrar mais de nós, porque nós temos que cuidar, nós temos que zelar, mas nós também temos que amar. Mas a Bíblia também fala sobre as mulheres. A Bíblia fala que a mulher ela tem que respeitar quem? O seu marido. Respeito. E respeito tem a ver com honra. Tem a ver com honra. E é interessante que Deus ainda diz que além de a mulher, a esposa, ela ter que respeitar o seu esposo, a Bíblia diz que ela tem que ser sábia. E por que a mulher ela tem que ser sábia? Porque a mulher faz coisas que nós não conseguimos fazer. Uma das coisas que as mulheres sabem fazer muito bem é organizar toda a nossa casa. Falávamos disso esses dias. A mulher tem a capacidade de cuidar da cozinha, cuidar da máquina de lavar roupa ao mesmo tempo, não é assim? De lavando a louça e já organizando o varal, e nós não. O máximo que a gente consegue é ajudar passando um pano, e depois que acabar, a gente consegue tirar a louça e guardar. Mas as mulheres têm essa capacidade. Mas a sabedoria que Deus dá para a mulher, ela é muito maior do que a Bíblia diz que dá para qualquer um que pede. A sabedoria que Deus dá para a esposa, sabe qual é? É a sabedoria para que ela consiga fazer com que o seu lar esteja em paz e também que o seu marido seja um bom sacerdote. Olha que tremendo. E por que a família precisa dessa sabedoria? E ela é tão importante. Sabe aquele dia quando o marido chega em casa irritado por conta dos problemas do trabalho, cansado, estressado, e a esposa fala assim: olha, eu preciso te falar logo, porque o teu filho fez isso, porque fez aquilo, porque ligaram da escola, e o marido já entra pilhado. E aí, como é o fim dessa conversa? Não é bom. A mulher sábia, ela encontra o momento certo para tratar até de assuntos importantes com seu marido. Então veja que a palavra de Deus nos ensina que tanto marido como esposa, se cada um cumprir o seu papel, nós já começamos muito bem. E eu quero dizer que a maioria dos fights dentro da nossa casa começa a ser resolvido quando cada um cumpre o seu papel. Então, o casamento é um lugar, irmãos, onde nós temos os nossos maiores desafios. E por que nós temos os nossos maiores desafios? Porque é de comum acordo, marido e esposa, atrair a glória de Deus para a sua casa. Mas a Bíblia ensina que existe um inimigo das nossas almas, que ele tem como objetivo fazer com que a nossa casa se torne qualquer outra coisa, mesmo lugar onde Deus gosta de estar. Agora, olha que tremendo, irmãos. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a parar de transferir nossa responsabilidade sempre para o outro. Você me irrita porque você faz assim. Você me irrita porque você deixa de fazer assim. Você me irrita porque você não muda. Você me irrita porque você fez de novo. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele ensina tantas coisas importantes, mas tem um negócio que Jesus ensina que tem tudo a ver com a nossa família. A gente pode aplicar no nosso casamento, porque é Jesus quem disse. E olha o que a palavra de Deus diz. Se você puder, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 3.
Mateus 7, a partir do versículo 3. Olha o que diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus continua: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E Jesus, já um tanto irritado, ele diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que Deus abençoe acerca dessa palavra. Se nós fôssemos, irmãos, parafrasear esse texto e trazer para a nossa vida conjugal, nós poderíamos ler esse texto assim, olha: marido, por que você repara no cisco que está no olho da sua esposa e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Uau! Nós poderíamos ler assim também: esposa, como você pode dizer ao seu marido, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E aí Jesus podia trazer para o coletivo dizendo assim: hipócritas, tirem primeiro a viga do olho de vocês, e então vocês verão claramente, para tirar o cisco do olho do seu cônjuge. Olha que princípio interessante isso aqui que Jesus está ensinando. Qual é o princípio? Ele está dizendo que você precisa primeiro olhar para você, para depois você pensar no outro. Jesus diz assim: antes de você pensar em tirar o cisco, e cisco é algo menor que uma trava, antes de você pensar em tirar o cisco dos olhos da sua esposa, ou o cisco do olho do seu marido, primeiro tira a trava que está no seu. E ele ainda fala o seguinte, que quando nós tiramos a trava dos nossos olhos, nós conseguimos enxergar claramente. Olha que tremendo! Então, se nós decidimos tirar as travas dos nossos olhos, irmãos, talvez a gente não encontre nem cisco no olho do outro. E por que isso, irmãos? Porque nós somos, sabe o quê? Muito egoístas. E todas as vezes que nós temos qualquer problema no nosso casamento, a gente sempre acha que o problema é com o outro e nunca é com a gente. É assim ou não é, irmãos? É desse jeito. Agora veja, irmãos, que interessante. Nós aprendemos então, parafraseando, que todo mundo precisa mudar algo em sua vida. Sabe por quê? Porque não existe cônjuge perfeito. Sabe por que tudo te irrita? Porque o outro é diferente de você, mas tem uma trava nos seus olhos. Dá para entender? Não existe esposas perfeitas. Não existe maridos perfeitos. Sabe o que nos faz muito melhores? Porque perfeito é só Deus. Quando nós decidimos ser exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos dentro da nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos filhos. Porque Deus tem prazer em se manifestar na nossa família. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Meu Deus! É assim. Então, por isso é necessário começar tratando primeiro os nossos defeitos, para depois nós tratarmos os defeitos do outro. E quem deixa de ser arrogante e começa a ser humilde, começa a abrir o seu coração e entender essas coisas. A gente não pode continuar batendo na mesma tecla, irmão. A gente precisa de mudança. E todo dia a gente precisa de mudança. E amanhã eu preciso de mais. E depois de amanhã eu preciso de mais. E semana que vem eu preciso de mais mudança. Até esse dia perfeito. Porque é a vontade de Deus cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família. Agora, veja se não é assim no dia a dia. Nós cuidamos de casais. E às vezes a gente está tratando de alguns casais. E nós vamos ver que existem algumas situações que são exatamente essa que se apresentam para nós. Olha só.
Se o meu cônjuge não fosse assim, eu não seria como sou. Você já disse isso em algum momento? Se ele não fosse assim, eu não seria assim. Se ele não fosse assim, eu conseguiria mudar. Eu seria diferente. É assim ou não é? É exatamente o que Jesus está ensinando. Se não tivesse trava no meu olho, eu seria diferente. Olha outra coisa que acontece todo dia. Se o meu cônjuge não fizesse isso, eu não faria aquilo. Se ele não fizesse isso para mim, se ele fizesse diferente, eu não faria assim. Sabe o que isso quer dizer? Eu devolvo na mesma moeda, porque ele ou ela não mudou. Eu não me permito, porque ele não mudou, e por isso que eu sou assim. E às vezes tem marido e esposa que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, e me engula assim. Você me tirou da casa da sua mãe assim, não é? Tirou da casa do papai desse jeito, e eu não vou mudar, não é desse jeito? É assim. Eu quero te dizer, quando estava preparando essa palavra, Deus também foi trabalhando em mim. Irmãos, eu acabei essa palavra, eram 3 e pouco da manhã, e meu coração pegava fogo, eu falava assim, meu Deus do céu, é exatamente desse jeito. Quando Jesus diz que a mudança precisa começar em mim, a gente sempre imagina que Ele está querendo falar sobre a vida bandida que um dia nós tivemos, uma vida sem Cristo, uma vida longe dos caminhos do Senhor, mas nós precisamos também tirar as travas e de mudança dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. E não importa como você começou em Jesus, e o teu relacionamento, eu cheguei para a igreja e não tinha Cristo, mas hoje tem. E essa noite Deus vai nos colocar num plano perfeito de entendimento, para que a nossa casa, a nossa vida se torne o melhor lugar da terra. Amém? Olha a outra frase. Se o meu cônjuge mudasse, eu certamente mudaria. Se ela mudasse, eu mudaria também. Se ele mudar, eu também mudo. E não é assim que nós vemos todos os dias, em muitos momentos. Agora perceba, casamentos, eles são destruídos, em muitas vezes, por base nessas ideias. Porque nós temos a capacidade sempre de nos vitimar. É assim. E nós temos a capacidade sempre de permitir que aquilo que nos irrita muito tome o lugar das coisas que são muito boas na nossa vida. Minha esposa fala um negócio muito sábio, ela diz assim, que nós precisamos aprender a dar valor ao que realmente tem valor. É isso. Há momentos em que eu esqueço, sim, a porta do guarda-roupa aberta. Todo mundo sabe disso. Ela fala em todo encontro com Deus, ela fala isso. É ou não é, mulheres? Ela fala, eu sei. Mas eu ainda deixo menos aberto do que eu já deixei. Melhorei. Mas olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Embora eu ainda deixe a porta do guarda-roupa aberta, às vezes só, quando ela entendeu uma vez que, embora aquilo irrite, quando nós fomos para Cristo, entender melhor essas coisas, porque eu também não nasci casado, graças a Deus, casei depois com essa bênção na minha vida. Mas a gente começou a entender que mesmo o outro sendo assim, tem coisas que a gente consegue mudar. Tem coisas que a gente muda. É uma questão só de ser humilde. Mas algumas coisas não vai, ela já entendeu que eu não consigo. Eu chuto todos os tapetes, irmãos. Eu não sei porque tem tanto tapete na minha casa. Tem tapete em cima da escada, embaixo, no meio da escada, em cima da escada. Quando eu entro para a cozinha, na cozinha, quando eu vou para a parte da lavanderia, é muito tapete, eu levo todos no pé, irmãos. E às vezes eu fico nervoso, eu faço assim, jogo lá para trás. Mas sabe o que aconteceu hoje? Eu mudei, continuo chutando tapete. Hoje a gente tem menos tapete em casa.
Por que tem menos tapete em casa? Porque às vezes tem umas coisas na vida da gente, irmão, eu não chuto porque eu sou um tonto. Chutar lá no lustre, deixar preso. Não, é que eu arrasto o pé. 47 anos arrastando o pé. Mas nós aprendemos que, como a gente faz então? Vamos tirar tapete e vamos viver bem, e vivemos bem. Ou a gente arranca a porta, ou tolera que a porta às vezes fica aberta. A porta está lá ainda. E a gente aprendeu a viver bem. Dá para entender? Quando a gente começa a entender que o nosso casamento é uma bênção, é a coisa mais preciosa que Deus entrega para nós, a gente tem que começar a dar valor ao que tem valor e deixar as coisas pequenas para lá. E mesmo se isso te irrita muito, existe um Deus que pode mudar todas as coisas, começar mudando o nosso coração. Agora veja, irmãos, nós ouvimos também de muitas mulheres dizendo assim, as palavras das mulheres: se meu marido me tratasse com respeito, eu conseguiria ser carinhosa. Mas quando ele age como se eu fosse uma escrava, tenho vontade de desaparecer. Olha que interessante. Se ele me tratar com respeito, eu dou carinho. Você percebe que são duas coisas. Se ele não mudar, não tem carinho. Olha os homens, e isso eu vejo muitos homens falando isso. Trabalho feito um camelo. Só eu que trabalho feito camelo? Acho que você também, né? Assim, trabalho feito camelo, aguentando tudo, todo tipo de pressão, insulto. Mas se ela me desse um pouco de atenção e amor, certamente minha paciência com ela seria melhor. Qual é a vítima? Eu trabalho demais. Mas se ela me desse um pouco de atenção, aí eu ia respeitar ela. Como eu não tenho tanta atenção, então eu não respeito. Não é assim? Muitas vezes não é desse jeito. Agora, perceba que todos nós temos necessidades. E quando nós olhamos maridos e esposa, vendo que são muito diferentes, nós enxergamos as coisas de pontos de vistas diferentes. E sabe por que muita coisa não se resolve na nossa casa? Sabe por quê? Porque em muitos momentos, irmãos, nós não baixamos a guarda. E a nossa casa se torna um campo de batalha. Sabe aquela história? O marido já sabe que vai ter um monte de na orelha, e ele já chega armado. Ele diz assim: se ela entrar no meu raio de combate aqui, eu dou um jab nela. É só figurado, é sentido figurado. E aí a mulher diz assim: ele está chegando. Se ele entrar numa dividida comigo aqui, esse é o espaço. Já dou-lhe um rabo de arraia, dou um mata-leão e finalizo esse moço. Não é assim? Muitas vezes nós somos assim. Nós já premeditamos, nós já pensamos o que nós vamos fazer. E aí, irmãos, se eu desse uma folha para você, escrever tudo aquilo que o seu cônjuge não é muito legal, certamente você ia escrever quilômetros de páginas. Se eu falasse, são só 15 minutos, você fala, pastor, dá mais 15. Por que mais? Porque tem mais coisa para colocar. Até as coisas pequenininhas se ia lembrar e ela ia aparecer algo muito grande, porque te irrita. Os cisquinhos, sabe os cisquinhos? Iam virar ciscões. Mas se eu desse uma folha em branco para você colocar os teus defeitos, talvez você dissesse assim, pastor, está entregue aqui, mas o que eu não tem nenhum. Não é assim? Porque nós temos sempre essa capacidade, irmãos. Sabe do quê? De sempre encontrar o defeito no outro. É exatamente o que Jesus diz. Há uma trava nos nossos olhos e nós enxergamos todos os ciscos da vida do outro. E nós não entendemos que a mudança tem que começar na gente, porque se nós tirarmos a trava, nós vamos enxergar claramente. E eu vou te falar algo, haverão ciscos que você nem vai se importar mais. Agora olha, Jesus ele nos ensina acerca disso. E qual é o que nós precisamos fazer então? O que nós podemos fazer que é
muito importante para a vida daquele que entende que a sua família é um projeto de Deus. Nós decidimos conversar com Deus. Interessante que Salmos 1 fala para nós não buscarmos conselhos nas rodas de escarnecedores. Há momentos que nós temos os nossos problemas, irmãos. Eu não posso buscar conselho naqueles que vão me levar, sabe para onde? Como diz a música, para tomar um copo de cerveja. Não, esse não. A palavra de Deus nos mostra que Deus apresenta para a gente que pode nos ajudar. Gente que vai te levar para o caminho do céu. Sabe aquele cara que vai sentar do lado de você e fala, mas rapaz, você fez isso mesmo? Por que você falou isso? Você errou. E sabe quem é um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que fala para a gente o que a gente não quer ouvir. Esse é o verdadeiro amigo. Essa é a verdadeira amiga, esposa, que vai falar para você aquilo que é feio em você. A gente sempre quer ter a razão. E aí, irmãos, por vezes, nós damos de bandeja para o diabo agir na nossa casa, agir na nossa vida. Uma das armas que o diabo tem, irmãos, chama murmuração. E tudo que nos irrita, nós murmuramos. É assim. Mas tem problemas que vão ficando maiores. E sabe quando você está no seu carro, dirigindo, indo para a tua casa, e você já vai pensando, hoje eu vou chegar lá. E quando encontrar ela, já vou falar para ela, olha, eu não aguento mais essa conversa. Já deu. Porque a nossa vida está um inferno. O diabo fala, opa, já não vai ter conversa, porque a vida está um inferno. Então ele está dizendo que eu posso fazer daquela casa um inferno. Aí ele diz assim, porque é o seguinte, a primeira que ela falar, eu já vou juntar minhas malas e vou para a casa do João. Ele já vai me receber, eu vou embora. Opa, então se eu fizer um strike nessa conversa quando ele chegar, vai acabar o projeto. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo ele é um ladrão, ele é como um leão. Ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos devorar. E todas as palavras que saem das nossas bocas, irmãos, elas têm a capacidade de trazer bênçãos ou trazer confusão. Todas as vezes que nós murmuramos, nós entregamos de bandeja para o diabo agir. E ele age, sabe aonde? Nas legalidades. Nós entregamos a legalidade para ele agir. E aí, o falso leão que fica ao derredor procurando oportunidade, ele encontrou a oportunidade, está aqui. Era o que eu precisava. Isso que irrita é muito pequeno, mas eu vou fazer isso aqui ficar muito grande. E se essa irritação continuar, ele vai perder a paciência, ela vai perder a paciência. E qual é o fim? O fim é cada um para a casa do papai ou do amigo. É interessante que o apóstolo Paulo tratava isso com a igreja, sobre murmuração. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, um texto que na Almeida revisada, corrigida, eu achei ela muito mais adequada para isso que nós estamos falando. O texto diz assim, e não murmureis como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Quem é o exterminador? Que não é exterminador do futuro, irmãos. Quem é o exterminador? É o diabo. Então entenda que quando nós abrimos os nossos lábios, a nossa boca, para destilar tudo aquilo que é estrago, aquele que vem para matar, roubar e destruir, cumpre o que aquilo que Deus disse que ele faz. Então entenda, irmãos, que a melhor coisa a fazer, no lugar de murmurar, é nós buscarmos a Deus. E vou te dizer algo, alguns podem parecer estranho, mas se você desejar entender melhor os seus problemas, você precisa pedir conselho, sabe para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, é o nosso ajudador. Eu lembro a pastora Solange um dia falando assim, há coisas na nossa vida que a gente tem que resolver, problemas do dia a dia. E ela vai com a testa na lajota, que ela fala, né? Ela vai colocar a testa no chão. E ela diz assim, Deus,
o Senhor me muda se eu estiver errado. Se o problema só eu, me muda. Mas se o problema é ele, trata com ele. Entende? É exatamente assim que a gente tem que fazer. E quando nós decidimos não murmurar e orar, o que nós podemos falar para Deus? Talvez você não saiba, mas eu vou te ajudar. Você pode dizer para Deus assim, por exemplo, no teu momento de oração: Deus, o que há de errado comigo? Você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Deus, no meu casamento, o que tem de errado comigo? O que não está bom? Qual é a parte que precisa eu mudar? Porque eu sempre falo dela, para o Senhor mudar, para o Senhor fazer, para o Senhor transformar. Não é assim? Mas o problema agora é comigo, Deus. O que eu preciso mudar? A gente pode falar com Deus assim: Deus, onde eu tenho falhado como cônjuge? Onde eu tenho falhado com ela? Onde eu tenho falhado com os meus filhos? Aonde tem falha na minha vida? E você pode falar isso para Deus. É justo nós falarmos assim com Deus, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Nós podemos falar para Deus assim: Deus, em que eu tenho me omitido? Sabe aquelas coisas que a gente passa por cima porque a gente não quer nem entrar em confusão, ou não quer tocar naquele assunto? Ou às vezes nós nos omitimos até de tomar decisões que são importantes para a nossa casa. A gente pode falar para Deus: Deus, aonde é? Mas nós podemos também falar para Deus assim: mostra para mim as minhas fraquezas, as minhas limitações e aquilo que eu sou frágil. E aí Deus vai mostrar para a gente, sabe, todas as vezes que a sua esposa levanta a sobrancelha, você já fica irritado, pois aí começa a tua fragilidade. Sabe, todas as vezes, quando a tua esposa quer discutir alguma ideia com você e você sempre está cansado, aí está a sua fragilidade, aí está. Deus tem todo interesse para fazer com que a gente dê certo. E é interessante, irmãos, que há quem ore assim: Deus, ela é difícil demais, eu não aguento mais, e faz alguma coisa, porque senão eu vou embora. Todas as vezes que nós rachamos o nosso casamento, irmãos, sabe quem que nós marcamos? Nós marcamos os nossos filhos. Você sabia disso? Uma vez eu ouvi um negócio que alcançou meu coração. Os nossos filhos não pediram para nascer da gente. Eles não pediram. Você pediu filho. E aí, se eles não pediram, eu preciso fazer da minha casa um ambiente bom para eles. Eu sou filho de uma família que um dia chegou ao fim. E eu tenho certeza que se os meus pais naquela época tivessem uma igreja que cuidasse da gente, que trouxessem palavras para nós, tivéssemos líderes, pastores, um apóstolo superpoderoso aí que cuida de todo o rebanho, palavras que vêm do céu, eles não teriam rachado a sua aliança conjugal. E eu vou falar mais: Deus foi tão bom com a gente, que eu tenho um casamento muito bom, eu não posso reclamar. Pastora Samara tem um casamento muito bom, não pode reclamar. Pastora Silmara, que agora está cheia de pastora em casa, também tem um casamento muito bom, ela não pode reclamar. E até minha irmã, lá de Rio Preto, ela tem um casamento muito bom com o Fábio, que ela não pode reclamar. Deus cuidou de nós. Então entenda, irmãos, que o seu casamento é um lugar onde Deus deseja estar. Mas para que Ele esteja, eu tenho que convidar Deus para a minha vida, para que haja mudanças, para que haja transformação. É interessante que, embora Davi tenha pisado muito na bola, ficou evidente nos últimos tempos, Davi com o apóstolo aqui, mas Davi também foi um homem muito bom. Foi um homem que a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus. E uma das características de Davi, irmão, sabe qual é? É que Davi sabia se apresentar a Deus. E ele sabia ainda que a presença de Deus era tudo o que ele precisava. Quando a arca está chegando junto do povo na cidade, Davi começa até a dançar, celebrar. Quando o gigante Golias afronta o seu Deus, ele compra a briga, ele entra em guerra
porque Deus era a pessoa mais importante da vida dele. E quando nós lemos os salmos, nós vemos cada salmo lindo de Davi que alcança o nosso coração e nos traz ensino, nos traz direção, nos traz um ensino de como podemos falar com Deus, como podemos relacionar. E um deles a gente pode trazer para o relacionamento conjugal. Para tudo na nossa vida, mas podemos trazer para o nosso relacionamento. Lá em Salmo 139, versículo 23 e 24, Davi, ele é cirúrgico, ele é perfeito na forma como ele se apresenta a Deus. E é assim que eu e você precisamos nos apresentar. Pastor, eu não sei como começar, pois eu vou te ensinar agora como Davi faz. Olha o que Davi diz: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno ou pelo caminho da bênção. Você percebe que Davi não coloca na terceira pessoa? Davi não diz assim, como o texto fala: sonda ela, Deus. Davi não disse isso. Davi não fala assim: o Senhor conhece o coração dessa mulher. Prova ela, Deus, uma prova mesmo. Porque o Senhor conhece as inquietações dela. E ainda, vê se tem algo que ela tem te ofendido, Deus. E se ela tem te ofendido com alguma coisa, arruma ela e coloca ela no caminho da bênção. Davi não fala isso. Davi coloca na primeira pessoa. Maridos, é na primeira pessoa. Esposas, é na primeira pessoa. O que Davi diz? Sonda-me. E quando Davi diz, sonda-me, sabe o que Davi está dizendo para Deus? Eu te dou autoridade para o Senhor entrar em todos os espaços do meu coração. Eu te dou autoridade porque a mudança tem que começar em mim. Há um texto que diz, esquadrinha o meu coração. Sabe o que significa? Pega todas as partes. Não deixa nenhuma parte do meu coração sem passar pelo teu scanner, pelos teus olhos. Olha tudo, Deus. Olha tudo mesmo. Davi está dizendo, eu te dou autoridade para isso. E Davi depois fala para ele, prova-me. E o que significa provar? Sabe o que significa? Quando Davi diz, prova-me, significa que eu permito ser confrontado. Davi está dizendo, se tem alguma coisa aí, me confronta, mostra para mim, Deus. É isso. O que tem aqui que é muito errado, que ofende ao Senhor, pois prova-me, me mostra. O que tem aqui que tem ofendido minha esposa, tem ofendido meus filhos, tem ofendido meu marido, me mostra. Aonde não está bom, me prova. E aí Davi fala assim, depois de sondar, depois de provar, ele fala, agora me dirige pelo caminho, me coloca no caminho da bênção. Todo marido, toda esposa tem que fazer assim, irmãos. E por que nós precisamos fazer assim? Porque é a vontade de Deus que o nosso casamento seja uma bênção. Nós temos que ser honestos com Deus sempre, e se nós orarmos assim, nós seremos respondidos. Agora veja, imagina você orando assim, quais são as respostas que Deus poderia dar? E aí eu pensei como homem agora, fiquei imaginando, os homens orando assim, o que Deus poderia dizer? Vou até aumentar a fonte aqui para enxergar bem. Primeira coisa que Deus poderia falar, sabe qual é o seu problema? Você passa muito tempo com muitas coisas, como sua televisão, com os seus amigos, com o futebol, com o seu trabalho, e você não dá tempo para ela, você não tem tempo para ela. Sonda Deus, então está aqui. Deus poderia falar assim também para a gente, olha, você poderia ajudar mais ela no serviço da casa. Você poderia fazer a vida dela ficar melhor. Sabe quando ela vai levar o lixo para fora, porque você não leva o lixo, você fica até tarde acabando o jogo daquele timão, que ó, quase foi para o vinagre esse ano, hein? E aí ela sai para entregar o lixo, correndo riscos. Meu Deus do céu, Deus pode falar isso, e depois você quer.
Sacou? Deus pode falar assim também. Sabe qual é o problema? Você não é gentil com ela. Você é grosseiro. Você trata ela mal. Você trata ela mal até na frente das pessoas. Sabe quando você é grosseiro com ela, você não vê como as pessoas olham para ela e a cara que ela faz. Deus pode falar isso. Sabe o que Deus pode falar para a gente também? Você não ouve as ideias dela. O que ela fala, você não dá importância. Sabe o que Deus pode falar? Ela tem medo de você por conta das tuas explosões de ira. Sabe quando tem algum problema e você grita, você dá murro na mesa, você quebra o vidro do carro, você manda ela calar a boca, chuta o cachorro, joga o prato na janela. E ela fala, eu tenho medo quando ele é assim. Mas mais do que isso, Deus também poderia falar para você assim, você precisa chamar ela para orar mais com você. Nós precisamos orar mais juntos. Todos nós precisamos orar mais juntos. Marido não é um sacerdote, não é ele que é o guardião do sagrado, pois eu tenho que chamar ela para orar comigo mais. Você tem que chamar a tua esposa para orar mais com você. Dá para entender? E aí as coisas que irritam, começam a não irritar mais, ou vai irritar menos, até o dia que sumiu. Mas olha o que Deus pode falar também para as mulheres, eu estou terminando aqui. Pode falar assim, você coloca as suas necessidades sempre antes dele. Você não abre mão, primeiro você. Sabe o que Deus pode falar? E aqui é uma boa para os homens. Você usa o sexo como manipulação, para que ele faça primeiro aquilo que você quer. Se ele não fizer aquilo que você quer, à noite, não tem. Você sabia que a Bíblia trata que homem e mulher têm que cumprir com as suas obrigações conjugais? É bíblico. E a Bíblia fala ainda que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Sabe o que significa? Não pode ter greve. Dê uma salva de palmas a Jesus. Não pode ter. É hoje que a tampa da chaleira vai voar. Hoje até o Chaves pula. Fala Deus. Deus pode falar assim, olha, você não é carinhoso com ele como deveria. Você não é. Você não trata bem ele. Deus pode falar para você assim, que você sempre quer que ele faça as coisas do seu jeito, e não do dele. Você não dá essa oportunidade. Deus pode falar assim, você não gosta de admitir quando você está errada. Quando você está errada, fica ruim o negócio. Deus pode falar assim também, você dedica mais tempo aos seus filhos do que a ele. Irmãos, filho é uma bênção, mas não pode tomar o lugar do casal. Chega. Tem uma criança aí fazendo. Você sacou, janela não é sua só não, viu? Espertão, ela tem um homem. Mas é assim, irmãos. A gente tem que aceitar. E tudo isso irrita. Irrita ou não irrita? Você está lá preparado. Não é possível, Deus. Eu lembro quando o Lucas era pequeno. Meu Jesus, o que é que esse menino acorda agora? Não é assim? É assim. Aí sai correndo, botando fantasia, porque sabe contar? Mas é assim. Amigo, olha só. Mas Deus também pode falar para as mulheres assim. Sabe qual é o problema? Você passa pouco tempo comigo. Deus dizendo assim, você me procura pouco. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero fazer de você uma mulher sábia. E você só vai ser sábia na medida em que você for totalmente dirigida pelo meu Espírito Santo. Na medida em que você se permitir ser aquilo que eu quero que você seja. Dá para entender então porque marido e esposa, cada um tem que cumprir o seu papel. Marido ama, marido é o sacerdote, porque ele cuida daquilo que é sagrado, e família é algo de Deus, é sagrado.
mulher respeita, mulher ela é sábia, mulher é ajudadora, cada um cumprindo o seu papel, a Bíblia diz. E quando nós entendemos que a mudança começa na gente, quando nós começamos a pedir para Deus sondar o nosso coração, tirar todas as travas do nosso coração, para que a gente consiga ver o cisco que está nos olhos do outro, nós começamos a ver a transformação. E quando nós vamos para diante de Deus, o que acontece? Quando nós somos honestos para com Deus, fazemos as orações que Deus está esperando que nós façamos, abrimos o nosso coração, como Davi diz, sonda, olha para dentro dele, me confronta naquilo que está errado e me coloca na bênção. E quando assim nós fazemos, irmãos, nós começamos a viver o melhor tempo das nossas vidas. E aí, não é tapete que vai irritar, não é a cirolona, né, que mostrou aqui. A cirolona vai ser um sinal. Onde tem célula? Onde que é a sua casa? Ah, você vai ver um cirolão pendurado lá na antena, lá, ó. A célula é lá, é fácil. Até o cirolão vai para o espaço. É assim. Não é mais tampa, tem tanta coisa que foi dita aqui, não é mais a escova de cabelo cheia de cabelo, não é mais as meias pela casa, não é mais nada disso, não é mais nada disso. Quando nós entramos na presença de Deus e somos transformados, nós começamos a ser curados, e quando nós somos curados, nós levamos cura para o outro, e às vezes até aquilo que o outro tem é muito menor do que aquilo que eu sou. Esse é o plano que Deus tem para as nossas vidas. Agora veja, irmãos, quando Jesus fala para nós tirarmos a trava dos nossos olhos e o cisco do olho do outro, quando nós pensamos em tirar o cisco do outro, como você tira um cisco? Você pega aquele negócio de ar lá de calibrar pneu, abre o olho aí, saiu, não, como que você tira? Se tira com cuidado, não é assim? Vem cá, minha linda. Abre os seus olhinhos, abre seus olhos caramelos para eu ver. E ela abre assim, ó. Olha aqui. Onde é? Chega mais perto, é aqui. Mais perto, é porque ela quer beijar já, entendeu? É assim. Mas como que você faz? Abre os olhos e você tira com cuidado. Como você tira o cisco? Você tira com zelo para não machucar o outro. Você tira o cisco como? Com delicadeza. Então entenda que a gente nunca vai deixar de ser diferente. E nunca vai parecer alguma coisa que pode nos irritar, que é cisco. Mas a mudança tem que começar em nós. E todas as vezes que nós formos ajudar o outro a ser melhor, nós vamos ser, sabe como? Delicados, cuidadosos. Nós precisamos ser zelosos e alcançar o coração do outro. Sempre uma boa conversa resolve. Sabe quando você precisa resolver alguma coisa com a sua esposa? Surpreenda ela. Uai, o que está acontecendo com você? Nunca fez isso? É que eu falei com Deus. Surpreenda. Você, esposa, surpreenda ele. E Deus, ele tem todo o interesse para que nós sejamos uma bênção. Sabe por quê? Porque a nossa casa é a escola para os nossos filhos. Eles têm que aprender o que é ser família dentro da nossa casa. E você vai viver, se assim você decidir ser, o melhor tempo do teu casamento. Amém ou não amém? O melhor tempo do seu casamento. O melhor tempo do seu casamento. Eu li esses dias, e um pastor falando o testemunho dele, ele dizia o seguinte: mulher sempre quer que a gente faça alguma coisa, não é assim? Vai fazer tal coisa, vai não sei o quê. A gente está um pouco lá vendo o Coringão lá jogar, vai embora, vai fazer. Meu Deus do céu, não me deixa quieto, não é assim? É assim, mas é aí, mas é assim. Mas aí esse pastor, ele disse assim, que a esposa dele falou: você percebeu que as nossas persianas estão sujas? Aí ele falou assim: percebi. Aí passou uns dias, ele ia para a igreja, ele e ela indo para a igreja, ele acordou mais cedo, e ele foi limpar as persianas. E quando ela acordou, falou assim: uai, o que você está fazendo? Você acordou mais cedo? O que você está fazendo com essas persianas aí? Eu resolvi limpar as persianas.
E aí ela olhou, entendeu que ela tinha dado a dica uns dias atrás. Olha a sabedoria. E olha como ele também foi inteligente, né? E aí ele escreve no livro assim, a resposta. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo amor. Fazendo amor? Sim. Eu estava preparando tudo aquilo que eu tinha para receber a recompensa. Cada vez que a gente faz alguma coisa para o outro, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo amor. A gente está cuidando mais. A gente está zelando mais. A gente está melhorando. Deu para entender? Captou? Homem? Então, assim, essa é a vontade de Deus para a gente. O teu casamento tem que ser o melhor casamento dessa terra. E eu quero convidar você a ficar de pé. Amém, Tiaguinho? Amém. Tiaguinho vai limpar lustre, limpar tudo que tem, né? Daí vai olhar para um lugar e ele já captou. Mas é ou não é? A mulher, na sabedoria dela, sabendo como fala com o homem, ela tem tudo com o seu marido. Uma vez nós falávamos isso, cerca de um casamento. Meu Deus, essa menina arranca tudo dele. Mas não é arrancar tudo dele no sentido ruim. Ela tem tudo o que ela quer com ele. Por quê? Porque ela é sábia. E era assim, eles eram compromissados. E a gente falava isso, ela ganha todas dele. Todas. Quando ele olhava para ela, ele já... Eu não ia falar quem é, mas eu vou falar, é o Diogo. O Diogo, quando olhava aquele olho claro da mulher dele, ele já derretia. E ela levava tudo dele, tudo que ela pedia, ela levava. Eu lembro disso, não é? Era assim. A gente tem que ter essa unção. A gente tem que pedir para Deus essa unção. A gente não resolve a nossa vida indo para um outro relacionamento. Não é assim. Mas a gente pode fazer dar certo. A gente pode atrair a glória de Deus. E é tão ruim quando a gente está num lugar que é pesado, não é? Eu atendo clientes, irmãos. Às vezes eu entro em umas empresas que eu falo assim, Jesus Cristo de Nazaré, que ambiente pesado, que ruim. Às vezes a gente vai resolver um fight, aquela coisa difícil numa família. A gente sai e fala, meu Deus do céu, a gente sai até cansado. Mas como é bom quando a gente chega num ambiente bom. Num ambiente que as coisas são favoráveis, num ambiente em que as coisas acontecem naturalmente, sabia disso? É assim, e nós temos essa capacidade, de fazer da nossa casa uma bênção, amém? Você que está com seu marido aí, pode pegar na mãozinha dele aí, até o Chaves pode pegar, se você está sem seu esposo, aí você vai se ligar a ele, hein, Sara? Está lá trabalhando hoje, se liga nele lá. Se você está esperando em Cristo, você está aprendendo. Você entra bem. E a gente vai agora abençoar o nosso lar. Pastora, vem cá, vai lá com seu marido lá. Seu marido está aqui, vai lá com sua esposa. Vocês dois não têm casado ainda, vocês são menino ainda, vocês ficam quietos aí. Jaque, pode ir lá do lado dele lá. Quem mais? Onde está sua esposa? Marcela, vem cá. O que seria de mim sem essa mulher, gente? E olha que ela é muito diferente de mim. E eu sou muito diferente dela. Muito. Mas o que seria de mim se não fosse ela? Meu Jesus, eu não consigo me ver. Às vezes eu vou viajar no meu trabalho, irmãos, eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Não vejo a hora. Não vejo a hora de dar umas finalizadas naquele menino lá, sabe? Quando chega em casa. A nossa casa, quando alguém não está lá, fica sem graça. Fica ruim. Não fica ruim? Fica ruim. E o texto que o Lincoln orou aqui é verdade. O marido que encontra uma esposa, ele é muito abençoado. Ele é. Ah, mas o senhor não sabe como ela é. Mude o discurso hoje. Ela é uma bênção, sim. E o seu marido, ele vai deixar de ser sapo. Ele vai se tornar príncipe essa noite. Ele é uma bênção também. Vamos orar então? Vamos consagrar o nosso casamento. Você, sacerdote, pega na mão dela aí. E você vai orar por ela. Te ensinei a orar já. E eu vou te ajudar.
Então você vai chegar pertinho dela aqui, ó. Mulher, quebra o gelo do coração. Dá uma chance. Olha aí. Então fecha os teus olhos, você vai orar assim. Meu Deus. Pode falar alto, homem. Meu Deus. Nessa noite, eu entendi que toda mudança começa na minha vida. Eu entendi que eu sou sacerdote e o Senhor confia na minha mão a minha família, e eu declaro que o Senhor me entregou o melhor presente. O Senhor me entregou uma grande bênção, que é a minha esposa, que é a minha família. E na autoridade que o Senhor me dá, eu abençoo a minha esposa, e eu declaro que eu a amo de todo o meu coração. Deus maravilhoso, me ensina a conhecer o teu coração. Muda a minha história, sonda o meu coração, me confronta todos os dias. Não permita que eu murmure, mas me dá também sabedoria para atrair a tua glória para junto da minha família. Eu abençoo a minha esposa e eu declaro que ela é uma bênção. Eu a amo e eu peço, Senhor Jesus, cuide de nós, para que nós venhamos a te servir melhor e a sermos uma bênção. Tudo aquilo que tem estragado o nosso relacionamento, pois nessa noite leva cativo e nos dá muitas bênçãos. Nós queremos viver todos os dias na tua presença. Eu declaro meu amor, primeiramente pelo Senhor e depois pela minha esposa. Eu a abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Agora é a nossa vez. E agora nós vamos falar para o Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que está dentro da gente. Eu confesso, irmãs, que pelas nossas diferenças, muitas vezes eu tive que chegar lá no meu lugar secreto e brigar com Deus, que nem Jacó. Mas muitas vezes eu cheguei lá e falei: Deus, eu estou muito irritada. Se o Senhor não der um jeito nele, eu vou dar. Mas eu sempre pedi para o Senhor, para Ele sondar meu coração. Essa palavra, faz 18 anos que nós somos casados, faz 18 anos que o Senhor tem tratado a minha vida, e eu louvo a Deus que eu sou muito melhor. É aquela história do afiar, o Senhor continua nos afiando, né? E quando nós nos chegamos ao Senhor, Ele muda o nosso coração e começa a mudar a gente de dentro para fora. E aí aquelas coisas que por vezes irritam, começam a irritar menos. E mesmo que Ele não mude, que Ele nunca feche a porta do guarda-roupa, isso não passa a ter mais o valor que tinha antes. Porque o Senhor tratou o seu coração, como tem tratado o meu coração também. Mas por consequência, outras coisas eles mudam. Ele já mudou muitas coisas, porque o Senhor ouviu o meu clamor. Então, o maior trunfo que nós temos na mão é o Senhor estar do nosso lado. Então você pode orar assim, feche seus olhinhos. Senhor Deus, pode ser mais alto para Ele ouvir. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela minha família. Muito obrigada, porque hoje eu não sou sozinha. E eu quero novamente consagrar a minha família ao Teu altar. Eu quero agradecer ao Senhor pelo meu marido, pelos nossos filhos ou futuros filhos. E eu quero pedir nessa noite que o Senhor me ajude a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma mulher melhor, que a minha casa
seja o melhor lugar dessa terra. E que todo cisco que estiver nos meus olhos, que o Senhor me ajude a tirar, para que eu possa também ajudar o meu marido a tirar o cisco que está nos olhos dele também. E assim o Senhor me dê sabedoria para edificar a nossa casa. Abençoa o nosso casamento, abençoa a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E aí, irmãos, quando a gente entende essas coisas, marido e esposa, sabe qual é o desafio que a gente tem? Colocar nossa casa na rocha. E a Bíblia fala sobre isso. Nós podemos manter a nossa casa na areia ou colocarmos na rocha. A Bíblia fala de duas casas. E as duas passaram pela mesma tempestade, que são os dias difíceis que a gente pode passar. Ou você não passa dias difíceis? Só eu passo. Nós passamos. Mas a Bíblia fala que a casa que está firmada na rocha, mesmo passando pelas tempestades, ela não é destruída. Ela não se torna uma vergonha. Então nessa noite você sai daqui com a missão de manter a sua casa na rocha. E a rocha quem é? É Jesus. Jesus é a rocha. Todos os dias. Até a volta de Cristo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde você. Que Deus te dê vida longa. Que Deus alcance tua vida, o teu casamento. E que você seja uma inspiração. Vamos orar? Fecha os teus olhos para a gente terminar. Senhor, nós louvamos o teu nome e te bendizemos. Abençoa a vida de todos esses casais aqui, de todas essas famílias. Dê a eles, ó Deus, dias agradáveis. Alcance os seus corações, tira todas as travas. Nós entendemos hoje quão ruim é quando nós temos travas. Nossa visão fica míope. Nós damos lugar ao diabo. Não permita mais, Deus, por favor, porque a nossa casa é do Senhor. Sonda o coração dos meus irmãos. Veja se há algo que te ofende, Pai. E coloca eles na rocha todos os dias, para que a família deles sempre tenha êxito. Toda ação do inferno contra todas as famílias aqui representadas está agora sem efeito, está agora desautorizada. Toda armadilha do inferno demolida, toda estrutura maligna sem efeito, destruída em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, dias bons, e seja o Senhor a reinar no nosso lar. Nós te louvamos por isso. Leva-nos em paz, leva-nos para os nossos lares, guarda a nossa família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.